E pessoal, esse é o nosso nono vídeo, nosso nono encontro, né? Dessa jornada aí para entender os impactos da LGPD nas instituições de saúde e como que isso vai afetar aí o nosso trabalho e o que, que a gente pode começar a fazer. Isso é a intenção. Como eu disse na apresentação do curso, esses dias a gente está aí na questão da Covid, né? Então tá todo mundo de quarentena e eu propus esse trabalho realmente para favorecer aí o time de vocês em termos de treinamento. E por que falar de treinamento agora, né? Por que eu voltei nesse assunto? Para dizer e retomar lá o primeiro vídeo que o mais importante da LGPD, mais importante até que segurança, é a mudança de cultura. Né? LGPD implica em repensarmos a forma que nós tratamos dados pessoais, o respeito que nós damos de fato para a privacidade, para o outro, né? Especialmente para aquele que nos confia o seu dado. E é sobre esse assunto treinamento que eu quero falar com vocês hoje, né? Entrando aí, nós já passamos pelo consultório, fomos para agendamento de cirurgia, nosso paciente já fez a cirurgia e agora a gente vai lá para a sala de observação. E o que, que eu tenho a falar na sala de observação? A sala de observação é um local, né, a sala que o paciente espera. Estou imaginando ali uma cirurgia de pequeno porte, né? Onde que o paciente está aguardando ali para ter uma alta no hospital dia. É um local onde várias pessoas profissionais transitam, tem vários pacientes ali, tem câmera de vigilância, tem documentos sobre mesa, resultados de exame, relatório de cirurgia, tem medicação, bolsa de soro, etiqueta, tem muita informação pessoal circulando o tempo todo numa sala de observação e são informações difíceis de colocar segurança, tecnologia nelas. Né? A própria dinâmica ali ela cria algumas restrições. E eu não estou dizendo que é impossível, mas é muito difícil. Né? O que nós precisamos? De cultura, nós precisamos de pessoas treinadas, pessoas habilitadas. Né? Então, quando a gente grava um conjunto de vídeos como esse, a intenção realmente é que isso tudo chegue do porteiro ao diretor, passando ali pelo pessoal da nutrição, pelo pessoal da hotelaria, da limpeza, da higienização, né? Pessoal da enfermagem em especial, que tem contato aí com o paciente, que tem contato com o visitante, que tem contato com o familiar, que tem contato com o médico, tem contato com o faturista, que interage com todo mundo, né? Talvez seja a equipe mais plural em termos de relacionamento dentro de uma instituição hospitalar, seja de fato o time da enfermagem. Então o que a gente precisa falar hoje com vocês é importante que no processo de conformidade de vocês exista aí um empenho muito grande, na prática a gente vai voltar a falar disso, né? Existe um empenho muito grande em treinar pessoas, em capacitar pessoas, em preparar pessoas para a privacidade, né? É importante que pessoas sejam cuidadas como pessoas, educadas, formadas, capacitadas, em alguma medida condicionadas a cuidar da privacidade, a cuidar dos dados das pessoas, a cuidar da intimidade das pessoas, em ter um tratamento sempre pensando o que eu faço está alinhado com o propósito, o que eu faço está dentro do tempo de processamento. Somente assim a gente vai implementar a LGPD. Então é importante treinamento. Outro ponto, treinamento vai evitar que a gente tenha que concorrer com o celular da pessoa, com o telefone da pessoa, com o surf de ombro, né? Você está fazendo uma coisa, o outro está aqui do seu lado olhando o que você está fazendo, consultando ali, dando uma espiadinha. As pessoas começam a perceber que aquilo não é certo, né? Sem precisar que a gente fique o tempo todo falando pare com isso, né? Nós temos casos aí de personalidades que internaram, fizeram procedimento em hospitais de grande referência e fotos dessas pessoas vazaram, internadas, fotos aí de parte do corpo delas vazaram, fotos de prontuário, cópia de evolução. A gente sabe disso tudo que já aconteceu e acontece com personalidade, né? Imagina o que acontece lá com aquele cidadão mais simples, uma cidade em que alguém da enfermagem ali, alguém da limpeza, alguém da nutrição tem acesso ao prontuário e conhece a pessoa e de vez em quando vai estar ali lendo para saber que tipo de problema aquela pessoa tem. Esse tipo de coisa que a gente tem que combater com treinamento, né? Se grandes hospitais, grandes corporações têm problema e vulnerabilidade com conduta de pessoas,
e eu imagino, né, por tudo que se lê, que tem um processo em função de acreditação, certificações, tem um processo ali de qualificação e preparação dessas pessoas. Imagina se a gente não preparar, né? Então a gente tem que ter muito cuidado nisso. Então, um treinamento frequente quanto à privacidade de dados de clientes e também dados de pacientes, né? É importante que a gente sempre tenha em mente, se eu vou discutir um assunto de um paciente, que isso seja feito numa sala reservada, que isso não aconteça aí em elevadores, em corredores, em postos de observação, por exemplo, né? Um outro ponto que eu quero tratar com vocês hoje é para finalizar uma fase, né, em termos de consolidação. Até agora, nós tratamos aí como compor o levantamento de atividades, né, e como adequar algumas dessas atividades, mostrando pontos críticos, onde que vai merecer mais atenção, mas tudo isso para escrever o nosso mapa de dados. Então, até agora, só um review do que nós vimos no nosso encontro. Até agora nós tivemos aí na composição do mapa de dados, nós já identificamos a necessidade de quais dados são necessários, eles são sensíveis ou não, se são sensíveis, serão minimizados ou não, quais as bases legais justificam aquele tratamento de dado, como esses dados são armazenados, pensando em segurança, banco de dados, sistemas de gestão, como é feito o processamento desses dados, como é feita a coleta, como é feita a alteração, a manutenção, a guarda, o log disso tudo existe, né? A gente precisa pensar nisso tudo. E quem tem acesso a esses dados, né? E quem tem acesso a esses dados? Essas informações vão compondo aí o que a gente chama de mapa de dados. E o mapa de dados vai compor o que a gente chama de plano de ação, porque eu só consigo dar segurança para aquilo que eu conheço. E eu só consigo conhecer se eu diagnosticar, né? É impossível tratar um doente sem saber da doença. E é impossível saber da doença sem realizar ali uma anamnese, sem realizar uma investigação, né? Então, para a gente são termos muito comuns. Então, a primeira fase é diagnóstico, né? Mapeamento dos dados. E para mapear eu preciso saber quais dados, se eles são sensíveis, se serão minimizados, por quanto tempo é o processo, quais as bases legais, onde eles estão guardados, como eles são gerenciados em termos de processo, entrada e saída da informação e também, principalmente, o log de uso desses dados. Em saúde, né, a definição de acesso parece ser complexa. Por quê? Porque é plural demais, são múltiplos atores trabalhando ali ao mesmo tempo a informação. Mas nós vamos ter que prestigiar o uso de tecnologia. Então, cada vez mais a importância de um prontuário eletrônico, cada vez mais a importância de sistemas com capacidade de gestão, identificação de usuário, críticas, se o usuário pode ou não pode fazer, crítica de tela, se ele pode ou não pode ver e log das atividades que ele executa, ok? Bem, mapa de dados é só um review porque a gente vai voltar lá na prática do mapa, mas eu precisava chamar a atenção para vocês aqui que nós estamos chegando aí em quase 5 horas de conversa, né? E entender que isso tudo é para construir a primeira fase da LGPD. Mas eu já estou lançando mão de alguns argumentos mostrando como a instituição de vocês possui departamentos, áreas que são comuns à maioria das instituições e quais são as possíveis vulnerabilidades que vocês vão precisar explorar aí na construção da sua conformidade. No meio do caminho, nós estamos construindo um mapa de dados para gerar o nosso plano de ação, identificação das vulnerabilidades e ataque, né? Bem, falando em vulnerabilidade, né, de novo, troca de informações. Nós temos aí, como eu disse, a questão da interoperabilidade no vídeo anterior, a questão da importância de que essas informações sejam trocadas rapidamente. Mas nós temos que ter muito cuidado daqui para frente quando pensar em LGPD, tá? Existem serviços, especialmente os laboratórios, eu faço uso muito desse serviço porque é cômodo, é confortável, em que eu libero para o paciente o laudo na web. Então o paciente pode ir até ali um site, um endereço eletrônico e ele faz ali a baixa do seu laudo. O que é importante que vocês passem a se preocupar agora não basta dar para o paciente um usuário e uma senha. Eu preciso ter cuidado com isso. A gente está falando de minimização, né? Então, minimizar também riscos, né? De que aquela informação caia na mão de terceiro. É importante pensar em processo de qualificação desse usuário. Log dos acessos, log de baixa, para que eu possa saber exatamente que aquele paciente
foi ele que viu o resultado dele, né? Ou no mínimo ele teve uma participação. Então eu posso fazer uma verificação, uma qualificação de usuário através de um token de celular, ou de uma verificação de e-mail em dupla checagem, né? Eu coloco o usuário e a senha e explico para ele que eu estou mandando para ele uma mensagem no celular, vai gerar um código que ele precisa digitar ali para ter acesso. Isso gera para mim tranquilidade e segurança de que de fato foi aquele paciente que viu, ou pelo menos ele consentiu ali, ele participou do processo. E tem, nós somos responsáveis aí também pela conduta do que o usuário vai fazer com aquele dado ali que eu gerei, ok? Então esse é um cuidado que é importante que vocês tenham quando a gente pensar em troca de informações agora na interação com o próprio titular. Isso vale para Olerite, né? Disponibilização de Olerite, Olerite, eu sou das antigas mesmo, né? Demonstrativo de pagamento, né? Demonstrativo de pagamento em sites, enfim, da empresa. É importante que aquele site seja um ambiente controlado, que eu tenha segurança de que somente aquele funcionário tem acesso àquelas informações, que eu tenha uma verificação ou troca de senha com alguma frequência, que eu faça uso de senhas fortes. Enfim, chama o pessoal da segurança, chama o pessoal do desenvolvimento, eles vão ter várias ideias aí para aperfeiçoar. Só que eu só aperfeiçoo o que eu conheço, né? Por isso que eu reiterei com vocês que nós estamos construindo aí o nosso mapa de dados. Foi extremamente importante poder passar aí com vocês por mais esse vídeo. Nós falamos hoje sobre assuntos importantes, especialmente sobre treinamento. Gente, LGPD é treinar, treinar e treinar. Capacitar, preparar, envolver a equipe, fazer com que as pessoas entendam o que é privacidade, que não é só uma folha em cima do balcão, em que uma ficha atolada numa impressora eu não posso simplesmente embolar e jogar no lixo, né? Em que eu não posso simplesmente tirar foto de um prontuário e achar que isso é normal, porque alguém, mesmo sendo ali um profissional médico, um profissional da saúde, me pediu aquela fotografia. Nós vamos falar sobre governança, sobre política, isso tudo volta a aparecer, mas a ideia é ir construindo o conceito com vocês. Então, treinamento acontece agora, que é o que a gente está fazendo aqui, e eu espero que vocês levem essa mensagem aí para os seus colaboradores, e treinamento tem que ser algo estimulado dentro aí do programa de educação continuada da empresa. Se a gente for pensar na administração clássica, né, para alcançar o objetivo estratégico, a primeira estrutura que a gente trata lá do Balance Scorecard clássico é realmente treinamento e preparação de pessoas. Depois nós falamos de processo, para depois a gente falar de mercado, para só depois a gente falar de financeiro e ter o resultado. Ou seja, uma das bases, um dos pilares do resultado da instituição está relacionado a treinamento. E privacidade não é diferente, é importante a gente ter isso aí também em mente, poder pensar treinamento, poder pensar qualificação de pessoas nesse ponto. A LGPD vai exigir que vocês treinem e preparem seu time. Nós vamos falar lá na frente sobre DPMS, né? São as fases de implantação da conformidade, e vocês vão perceber que em todas as fases tem palestras, tem seminários, vão ter rodadas de treinamento, orientação, seu time vai participar o tempo todo aí. Como eu disse, não é só o comitê, não é só o encarregado, não é só a diretoria, todos os funcionários têm que ser envolvidos, treinados e capacitados dentro da sua área, dentro da sua expertise ali, sobre privacidade, sobre proteção de dados. Uma satisfação grande estar com vocês. Até o próximo vídeo.